Poucas coisas na minha vida me fizeram passar do aluno medíocre para o aluno meia boca, mais ou menos, razoável. Uma delas foi perceber que quando eu lia antes da aula, o professor virava uma merda. Porque o livro me contava tudo melhor do que o professor. Pouca gente acredita no que eu digo. Mas quando eu comecei... Cara, foi com história isso que me chocou. Eu li o livro de história no 8º ano, 7ª série, antiga 7ª série, e ia pra aula. A aula do meu professor murchava. Murchava, porque a apostila falava tudo o que ela falava. Não tem problema, querido. E dizia mais. E aí eu comecei, caramba... Eu comecei a perceber que ler a apostila, ler o livro, me fazia melhor, ensinava mais história do que a aula em si. É possível que fosse a mediocridade do meu professor. O problema é que isso começou a virar geral. Sempre que eu lia o livro antes da aula, a aula ficava uma revisãozinha boba, medíocre. Porque o livro sempre ia além. E como eu era protagonista da história, né, da interação com a matéria, não tinha um permeador que é o professor, puta, sempre era melhor. Embora no começo eu lesse o livro e não entendia nada. Que nem assistia o jornal e não entendia as notícias direito. Muita notícia, meu pai, o que é isso, pai? Ele tentava dar uma noção ali. Então, outra coisa, nunca fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nunca, nunca. Sempre que tu faz duas coisas ao mesmo tempo, tu tá quicando a atenção de uma para outra rapidamente, achando que é multitarefa. Não é. Seja humilde, acredite nas pesquisas, o cérebro faz uma coisa de cada vez. Por isso que a apostila, quando tu pega, eu já falei, o legal era tu ter olhado isso antes e comparar com a aula, ter anotado uma dúvida na apostila e perguntar para mim, pra gente esclarecer para todo mundo. Agora, ficar com a apostila aberta quando tu dando a aula, só aumenta a tua chance de distração. Tu não tá estudando a apostila e não tá nem lendo a apostila, até porque com talento não tá me escutando. Então, cuidado, cara. E além disso, eu quase estourei. Essas horas, minha vontade é passar lá embaixo e falar, bicho, vamos fazer um acordo. Me demite, eu pego meu filhinho de garantia, que eu tenho certeza que em 2, 3 anos eu tô ganhando muito mais dinheiro do que eu ganho dando aula com a internet. Tá entendendo? Pego meu fundinho de garantia e vou dar aula, vou nas empresas que precisam de engenheiro, físico, matemático e peço patrocínio. Tu quer adotar um aluno? Tu paga lá uma graninha por mês, eu vou pegar um aluno carente que tem facilidade em matemática e vou transformar ele num engenheiro foda em 10 anos. E como tu é apadrinhado dele, é grande a chance desse cara vir querer trabalhar contigo. Essa é outra coisa, entendeu? Abrir uma fundaçãozinha, de pegar a pessoa que quer aprender. Pessoa que quer aprender. Porque quem não quer aprender não podia estar num lugar foda como esse para aprender. Porque é estofadinha a cadeira, cara. O quadro tem listinhas. O projetor sobe e desce, cara, no aperto de um botão. Puta, tá cheio de criança inteligente querendo ter isso. E tu tá aqui no lugar dele, cara. Que tristeza, porque tu não merece. Estou falando pra maioria. Não merece! Não merece! Não merece! E tu mostra o videozinho pro teu pai. Mostra! Mostra os dois, que eu vou botar os dois. A entrada da aula eu vou botar. E aí tu manda ele vir aqui no colégio reclamar, cara. Pô! De novo, hein? Cara... Eu já falei, eu tô afim de diminuir minha carga horária. É o estresse, é muito trabalho. Porque eu nunca dei 60 aulas por semana. Não, tô com 40, tô estressado. Antes eu dava 60. É o estresse. Então eu vou dar uma baixada na carga horária. Beleza? Eu vou dar uma baixada. Escuta o que eu tô dizendo. E eu vou escolher, né, cara? Porque tem gente que merece, quer. E tem gente que não quer. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Feito. Agora tô mais calmo. Fazer a revisãozinha. Princípio fundamental. Tenho 1000 coisas para escolher. Cada decisão que eu vou tomar eu tenho várias possibilidades. Como é que tu calcula o número total de possibilidades? Pega o número de decisões, número de possibilidades de decisão para a primeira, número de possibilidades de decisão para a segunda e assim por diante. É muito simples o princípio fundamental da contagem. Contagem ou análise combinatória. Permutação. Eu falava de amor na aula passada, olha que infantil e babaca, amor. Aí que falei que anagrama era trocar a posição. Usando o princípio eu te mostrei que ficava 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí eu já generalizei para uma palavra de N letras. Ficou N que multiplica
n menos 1 que multiplica n menos 2, assim por diante até chegar no 1. Isso aqui é um n, ó. Essa foi a ideia. Então isso é que é a permutação de n elementos. Porém eu também te mostrei que se houvesse repetição de letras, aquelas letras repetidas ao trocar de posição não formavam um novo anagrama, uma nova palavra. Então eu mostrei para vocês a permutação de n elementos com alfa repetições de um elemento, beta repetições de outro e gama repetições de outro. E assim por diante. N fatorial, alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial e assim por diante. Fizemos até o exemplo da banana. Tranquilaço. O fatorial é algo novo para ti, eu sei. Porém, se tu não tem medo da vida, fica bem fácil de entender. Ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu vou usar o 3 fatorial porque eu parei ali que eu já sei que 3 fatorial é 6. E eu não vou calcular isso, porque seria muita perda de tempo. Porém, a calculadora científica, ela tem essa função também. Não sei se eu vou lembrar aqui de cara, mas deve ser em... estatística. Então ali, tá vendo? A estatística. Eu vou entrar ali, ó. Vou botar a cor da tecla que está escrito ali em cima, estatística, e vou apertar. Ó, não, mas não é isso aqui ainda. Não é isso aqui ainda. Ah, aqui, ó. Vamos ver. Ali em cima temos menus também, tá vendo? Ó? Deixa eu ver. Modes. Não. Menu. Não. Que merda. Não sei como é que faz a combinação. Depois eu mostro. Porra, eu sabia tanto isso aqui, cara. Deixa eu ver. Peraí. A esperança ainda. Modes. Não. Math. Aham. Next. Pronto. Aê. Ó, essa aqui é que tu vai usar se tu for fazer engenharia. Não tem jeito. É uma das melhores. Tem a Texas também, que é a concorrente, mas eu acho isso aqui muito melhor. HP 48G, baixa no Android de graça, meu querido. Ela sozinha é cento e poucos pau, sabe, né? Então, olha só, Math, MTH, tá vendo a abreviação? Aí tu aperta ali, vai aparecer ali embaixo, ó, os menus, certo? Vetorial, matricial, real. Aí eu passo next pro prob, ali, tá vendo? Prob. Combinação tá ali, aquilo ali que é permutação. E ali o que é o símbolo? O símbolo do fatorial. Então eu vou botar 10 e vou apertar o símbolo do fatorial. Pum. Jezebel. Nós temos aqui 3.628.800. Olha só quanto é que é 10 fatorial, cara. 3.628.800. E 3 fatorial? 6. 5 fatorial? 120. Tu vê como o fatorial aumenta mais que exponencialmente. Que loucura! O fatorial aumenta mais que exponencialmente. E aí tem umas provas na matemática lá na faculdade muito louco. Prove que um número fatorial cresce mais rapidamente que o 2 elevado a qualquer número real. Umas loucuras assim, sabe, cara? Muito doido. A matemática que é profunda mesmo, não essa básica nossa. Ela é bizarra mesmo. Show de bola. Aí é só começar a ler um livro de cálculo A. Ou assistir na internet as aulas de cálculo A. Tu chega na faculdade detonando. Bom, olha só. Até que a gente foi, né? Concorda comigo? Novo. Vamos começar a dar uma brincadinha mais gostosa aqui. Novo. Imaginem vocês que eu peço para tu fazer a seguinte conta. Ó. N fatorial sobre N menos 3 fatorial. Simplifique. Isso é uma coisa que eu vou precisar daqui a pouco. Dá aquela sensação de que não tem o que fazer, né? O que eu vou fazer, meu Deus? Não sei quanto é que é o N. Mas observa que na hora que eu mostrei a permutação de elementos de uma forma diferente, ó, eu estou dando uma dica do que tem que fazer aqui. N fatorial eu posso abri-lo como N vezes. Sacou a ideia? Porque tem que fazer o N menos uma mesmo, né? Não interessa quem é o N. Essa é a regra, né, do fatorial. Não é isso? 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3... Vai. N menos 2 vezes. E aí tu para nesse fatorial de baixo, sacou? Para poder dividir um número por ele mesmo. E nós sabemos que isso dá 1. Daí o cortar. Sobrou aquele carinha lá que vai dar, óbvio, né?
algo elevado ao cubo. Se eu fizer isso aqui vai dar algo elevado ao quadrado, né? Vai dar um polinômio cúbico. Mas ter essa manha de poder simplificar os fatoriais ali é fundamental para a gente resolver um monte de questão que envolve fatorial. Um monte. Tá? Então, essa aqui é uma ideia central muito importante. Suponho que fosse assim, ó. N menos 1 fatorial dividido por N mais 2 fatorial. Suponha isso. E aí? Só pra... É a mesma ideia lá de cima. Tem que abrir o N lá. Parabéns, de cima ou de baixo? De baixo. Essa é a ideia. Tu vai pegar o maior sempre e abrir até o menor, beleza? N mais 2, N mais 1, N menos 1 fatorial. Beleza? Concorda que a ideia foi a mesma? Certo? Olha lá, era N mais 2 fatorial. O que é o número fatorial? É E multiplicado por 1 a menos, multiplicado por uma unidade a menos. Quem é o cara que tem uma unidade a menos que N mais 2? É só subtrair menos 1 dele, né? N mais 2 menos 1, N mais 1. Menos 1, N. Menos 1, N menos 1. Beleza? Resumindo, quando tiver uma divisão de números fatoriais, tu mesmo que não seja letra, né? Tu sempre vai pegar o maior e abrir, é a nomenclatura que a gente usa, até o menor, para poder cancelar o número por ele mesmo. Certo? Essa técnica aí nós vamos usar mais. Mas tu vê, né, cara? Isso aqui eu só estou trabalhando agora porque eu vou te apresentar umas fórmulas agora e quero que tu tente visualizar a origem da fórmula comigo. Geralmente eu só chego assim, ó, galera, as fórmulas são essas, vamos embora, vamos usar, vamos pensar como é que os problemas podem tentar nos enganar. Só que é nobre, né, cara? Tentar estimular o aluno a entender. Quando a gente entende a origem de uma fórmula, é mais fácil decorar ela, entre aspas. Agiliza mais teu raciocínio. Então, olha só. Uma situação um pouco diferente da permutação. Uma situação um pouco diferente da permutação. Eu estava falando de senhas, né? Na internet, né? Quando eu comecei essa história, certo? Vamos voltar lá. Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4 senhas. Uma senha de 4 dígitos. São dígitos apenas numéricos de 0 a 9. Como é que a gente fazia esse cálculo mesmo? 10 possibilidades, certo? 10, 10 e 10. Beleza? A gente usava o princípio fundamental da contagem que a gente revisou aqui. Tranquilo? Eu tenho 2 jalecos diferentes em casa, um bordado, outro não. Eu tenho 4 camisas e eu tenho 5 calças. Posso vir vestido usando esses 3 elementos de formas diferentes. 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40. 40 composições, beleza? Muitas das coisas que a gente resolve em contagem, em análise combinatória, usando o princípio na hora da montagem. Uma situação um pouco mais interessante é a permutação, que é clássica de vestibular. Cuidado, permutação que tem repetição, a fórmula fica mais feia, lembra? Do bananas? Para que a gente possa avançar com qualidade, te apresentei a ideia do fatorial e agora algo que vai mudar um pouquinho. Suponham que eu falo, não pode ter número repetido. O cara não fazer a senha dele 2, 2, 2, 2. Ai, que eu nasci no dia 2. 2, 2, 2, 2. Certo? Eu nem gosto desse tipo de senha repetido. Então pode simplesmente chegar lá e mudar isso, não pode mais. Foi um pânico, né? Ah, vou ter que inventar senha nova para tudo. Claro, aumentar a segurança. Como é que eu vou calcular o número de possibilidades para fazer senhas de 4 dígitos sem repetição? Legal, ó, bacana a maneira como o meu amigo está pensando. N, que seria o número, né? N-1, adorei, adorei. Antes de colocar o N, já que a gente sabe que são 10 possibilidades, seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Tranquilo? Se fosse um número a mais, só vou ter 6 possibilidades. Concorda comigo? Só vou ter 6 possibilidades. Nada demais. Legal a ideia do amigo. Como é que eu, primeiro, essa situação, quando tem um número menor de lugares para ocupar e um conjunto maior do qual tu vai
colocar, né, escolher os elementos, isso é chamado de arranjo. É um pouco diferente da permutação, concorda comigo? Porque a permutação, cada lugar já estava ocupado por um elemento. Eu só tinha que trocá-los de lugar. É diferente de eu ter o alfabeto ali e 4 letrinhas. Quantos anagramas eu vou poder fazer? Meu Deus, estourou já, né? Você vai pegar as 26 letras, né, para fazer um anagrama, meu Deus, arrebentou já. Sem repetição seria 26 vezes 25 vezes 24, beleza? Nada demais, né? Então tu vê permutação e essa nova situação que eu acabo de dizer que é... Alguém pegou? Falei uma vez só. Arranjo. O nome dessa nova situação é arranjo. E o nome aqui é arranjo simples. Por que arranjo simples? Porque não vai ter repetição nos nossos arranjos, porque a complexidade aumenta bastante, certo? Então arranjo aqui no ensino médio a gente só estuda o arranjo simples, porque se tiver repetição, né, não é tão simples como uma permutação, só dividir pelo número de caras que se repetem em fatorial. O amigo estava me ajudando já, ele queria generalizar a situação, né? Estava me ajudando. Eu quero achar uma fórmula para o arranjo de N elementos agrupados P a P. É assim que se lê. Às vezes o P vem aqui em cima também, ó. Eu prefiro colocar ali com a vírgula do lado. Aquilo ali se lê A de arranjo. Arranjo de N elementos agrupados P a P. Já que eu estou falando que é N elementos agrupados P a P, o que é o N e o que é o P? Quase. O N ali é o número de dígitos que eu tenho para usar para as minhas senhas. São os 10. Certo? E o que é o P? Aí sim, é o número de... Não, o número de processados é o que tu vai calcular. O que tu vai calcular é o A. É quantas senhas possíveis dá para dar. Essa é o técnico quer saber isso, poxa. Se eu for usar uma senha assim, assim, assado, quantos cadastros diferentes eu vou poder ter com senhas diferentes? Certo? Ou até para poder ver qual é a chance de senhas começarem a se repetir se as pessoas escolherem aleatoriamente nesse universo possível de senhas, certo? Para não dar, né, problemas. O que é o N? O número de dígitos. O número de elementos que tu tem para usar. O número de dígitos nesse caso, que às vezes vão ser pessoas, certo? Às vezes eu tenho um certo grupo de... A sala toda eu quero escolher 5 de vocês, certo? Se eu digo que a ordem de escolha define uma função, lembra? Presidente, vice-presidente, puxa-saco, era o último, certo? Nesse caso eu posso fazer um arranjo com vocês, né? Pego o número de elementos, vocês vão ser o N. Se eu quero fazer um grupo de 5 pessoas, o P vai ser o 5. Beleza? Como é que se lê aquilo? Agrupados PAP, é isso aí. Arranjo de N elementos PAP pode ser, né? Arranjo de N elementos agrupados PAP. Eu quero saber quantos grupos de P elementos eu posso fazer, quantos diferentes grupos de P elementos eu posso fazer usando os N elementos disponíveis. Me ajuda agora, volta lá, cara. Estavas dizendo o que sobre esse caso aqui? N menos 1, N menos 2, N menos 3, nesse caso N menos 4. Se eu boto um dígito a mais, N menos 5. Concordas? Tranquilo? E aí, galerinha, como é que fica a fórmula generalizada então? Ó? Quando eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, certo? Eu parei ali em N menos 5. Se eu tinha só 1, 2, 3, 4 elementos, eu parava em N menos 3. Como é que eu vou fabricar uma fórmula onde eu só coloco o N e o P e a fórmula termina exatamente onde tem que terminar? Nesse caso aqui o N é 10, né, galera? Certo? Ó, 10, 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3. Se eu falar o seguinte, ó, não, tu só pode escolher números entre 1 e 8. Entre 1 e 8. 1, 2, 3, 8 números possíveis, não é? Aí ficaria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Concorda comigo? A regra do amigo continua valendo, olha que interessante. 8, 8 menos 1, 7, 8 menos... Certo?
Tem a ver com aquilo que eu acabei de te mostrar aqui em cima. Tu percebeu que se eu faço isso, ó, eu acabo parando o fatorial, né? Um número antes desse cara aqui, ó. Concorda comigo? Então dá uma olhada. Se eu faço n fatorial sobre n menos p fatorial, vamos ver se vai fechar? Em cima, se eu fosse usar essa última situação, né, que eu tenho 8 números, de 1 a 8, e quero fazer senhas com 4 dígitos. Seria a combinação de 8 elementos agrupados 4 a 4. Concorda comigo? Pela fórmula seria 8 fatorial que divide 8 menos 4 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. E 4 fatorial corta do 4 fatorial. Certinho o que a gente precisava, né? Claro que eu sou um copista. Eu só copiei o que alguém me ensinou. Estava no livrinho, bonitinho. Agora eu fico perguntando, e o filho da mãe que fez a primeira vez, né, que escreveu o primeiro livro mostrando uma forma prática, uma forma... Outra. Ele teve que criar uma função matemática nova chamada fatorial para o livro ficar fácil depois, né? Mas provavelmente antes do fatorial já está bem definido, sujeitos já usavam, certo? Uma matemática mais rudimentar para poder fazer os mesmos cálculos. Agora, tu chegar com a fórmula assim bonitinha, ó, putz, o cara tem que manjar mesmo. Bom, mas eu fico me perguntando, e se eu falar o seguinte? Formem grupos de 5 pessoas. Quantos grupos eu posso formar? Nessa sala, por exemplo. Será que o cálculo é o mesmo? Quantos diferentes grupos de 5 pessoas eu posso formar com alunos a partir desta sala? Será que é isso aí? Teria que... Não, tu vê, ó, isso foi o que o amigo falou ali, ele sugeriu que eram 7 grupos, né? Tu tá me dizendo quantos grupos de 5 pessoas eu posso formar ao mesmo tempo nessa sala. Isso, eu quero falar o seguinte, ó, eu quero um grupo de 5 pessoas. Tenho todos vocês para escolher de quantas formas diferentes eu posso formar esse único grupo. Pois é, isso que eu queria que vocês percebessem. Será que é isso aqui mesmo? O que será que essa nova situação tem de diferente em relação à senha? Vai ter que multiplicar depois o número de grupos pelos resultados do cálculo. Quando eu faço uma senha, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 são coisas diferentes, né? Se eu pegar um grupo com esses 4 aqui, não importa a ordem que eu escolher, se eu não disse que o primeiro vai ser o presidente, que o segundo é o vice, né? Se vocês 4 formam um grupo, não interessa se eu escolhi o Gustavo primeiro, a Ariane depois, certo? E Lucas depois, Vitória depois. Ah não, foi a Vitória primeiro, Lucas, Ariane, Gustavo. É o mesmo grupo, concorda comigo? Ou seja, é diferente de formar senha. Se eu for formar grupo de pessoas sem função específica, se eu for fazer salada de fruta, que é o clássico é salada de fruta, certo? Não importa se eu botei mamão, banana, melão ou o contrário, a não ser que o chefe, né, mas é que o sabor do tal neutraliza antes tal, e aí tudo bem, eu aceito, chefe. Mas não é para salada de fruta mundana em matemática, a ordem das misturas das frutas não vai interferir na salada, beleza, galerinha? Então essa situação nova, quando a ordem não importa, antes a ordem de escolha importava. Porque assim precisa ter ordemzinha assim. Exato, exato. Se eu for escolher um grupo de pessoas sem função, não importa com que ordem eu vou escolher. Se vocês fossem números, eu tivesse aqui 4 dígitos, vou escolher o primeiro, certo? Vai ser diferente se eu escolher uma ordem ou outra. Simples assim, né? Certo? Essa nova situação não chama mais arranjo, chama-se combinação. Combinação de... Deixa eu ver se tu já pegou a manha. Olha como é que se lê isso aqui. Combinação de N elementos agrupados PAP, assim que se lê. Essa nova situação ficou levemente diferente do arranjo. Qual foi mesmo a diferença?
A ordem deixou de importar. Pensa comigo. Quando eu troco a ordem de um grupo já formado, eu estou fazendo uma permutação. Concorda comigo? Como é que se faz uma permutação de N elementos? Resumidamente, N fatorial. Não é isso? Se não tiver repetição, né? Tudo bem? Como é que é a permutação de P elementos? P fatorial, só uma pegadinha tosca. P fatorial. Tudo bem para vocês? Show de bola. Tu concorda que já que a ordem não importa para a combinação, eu estou perdendo toda a permutação que eu faria dentro do arranjo? Permutação e arranjo é quase a mesma coisa. A diferença é que quando eu faço um arranjo, se eu troco a ordem dos elementos arranjados, eu tenho um novo conjunto. Quando eu faço a combinação e tenho um grupo lá, troco a ordem daquele grupo, não forma um novo grupo. Tudo bem? Ou seja, eu vou ter um número maior calculando arranjo ou combinação? Arranjo, só quero ver se está acordado, óbvio. Se eu estou te dizendo que trocar a ordem dos elementos não forma um conjunto novo para a combinação, combinação vai ter um número de elementos muito menor do que arranjo. Tranquilo? Qual que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula do... Que fórmula é essa? Do arranjo. E já que eu vou perder a permutação dos P elementos que eu já agrupei, eu vou dividir por P fatorial. Assim eu vou reduzir em todo o cálculo as permutações que eu poderia fazer dos P elementos. Então olha só, única diferença, P fatorial. Isso é finito. Essas três fórmulas, ó, a fórmula da permutação, seja sem repetição, que não aparece aquilo ali, fica N fatorial, seja com repetição. O que é permutar? É pegar um grupo já fechado e só trocar a ordem. Digamos que é um caso especial do arranjo. É o arranjo quando N igual a P. Vamos confirmar? Faz N igual a P aqui. N menos N. N menos N. 0. Ó, galerinha, cuidado, em 0 fatorial é igual a 1. Definição especial, senão a contagem falha. N menos N, 0 fatorial, 1. N fatorial ficou. Concorda comigo? Quando N igual a P, o arranjo vira uma permutação. Permutação simples, porque é sem repetição. Sacou? E quando a ordem não importa, salada de fruta, grupo de pessoas sem funções especiais, certo? A gente corre para a combinação. Diferença entre a fórmula do arranjo e da combinação, pintou um P fatorial ali. Inclusive, então, a gente pode afirmar que a combinação de elementos agrupados PAP é o arranjo de elementos agrupados PAP sobre P fatorial. Concorda comigo? Não é honesto, né? E para não ficar só na teoria, eu vou mostrar um caso de cada situação para a gente ver bem a diferença. Asdrubal vai à feira, ao supermercado e passa no bar antes de ir para casa. Sacanagem, né? Acordou cedo, foi para a feira, feliz. Vai no supermercado para a mulher, mas antes passa no bar, toma um traguinho. Muito perigoso. Eu lembro de um conto que eu li em português, o cara tinha que tomar um litro de cachaça para fazer a barba antes de manhã cedo, porque senão a tremedeira não permitia ele fazer a barba sem se cortar. E aquilo me chocou, cara. Eu lembro, eu era guri pequeno, mas quando eu li aquilo, né, cara, e óbvio que aquele conto era inspirado, né, em fatos reais, né, e de fato existem pessoas, que homens, né, no caso, que fazem a barba de manhã cedo, que se não beberem antes de se barbear, se cortam ao se barbear. Isso deve, obviamente, ser antes da gilete clássica, porque se cortar com a gilete, haja trago, né, cara? Olha só, galerinha, o negócio é o seguinte, ó. Asdrubal tem duas feiras possíveis a escolher, direto do campo ou outra. Ele tem 6 supermercados para escolher, e bar mesmo, ele tem 24 bares para escolher, é assustador, certo? Como é que eu consigo calcular o número de diferentes formas que Asdrubal pode fazer a via sacra dele diária? É só multiplicar. Eu usei o fundamental. Muito obrigado. Foi a primeira coisa que eu te expliquei hoje. E está bem claro, né? Lembra?
Uma hora foi a roupa. Né? Tá bem claro, tá bem nítido. Princípio fundamental da contagem. Era esperado que vocês conseguissem definir isso com tranquilidade. Depois eu te falei, tem lá a palavra babaca. Palavra babaca. Aí eu te pergunto, quantos anagramas? Como é que é o cálculo? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Alguns se repetem? Quantos? 2. O B se repete quantas vezes? 2. E o A? 3. Aí fica 6 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. Eu poderia ir até o 2 fatorial se eu quisesse, né? Mas indo até o 3 economiza um pouco de tempo. Ó. Quanto é que é 2 fatorial? 2, né? Aí eu posso fazer assim, ó. 2 dividido 4, dividido para 2 dá 2, 2 vezes 5, 10. Ah, deu igual a bananas, por quê? Mesmo número de letras, mesmo número de repetições, claro que tinha que dar igual, certo? Aí tem outro caso. Quantas senhas de 3 dígitos eu posso fazer usando os números de 0 a 5? Quantas senhas de 3 dígitos eu posso formar usando os números de 0 a 5? Que cálculo é esse? Arranjo 5 elementos agrupados 3 em 3. Como é que fica a fórmula? Vamos ver? 6, lógico. 0 é 1 já, né, galera? Lembra disso que a gente falou sobre isso na primeira? 6 elementos agrupados 3 a 3. Vai ficar como então na fórmula? 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que eu parei no 3? Porque 6 menos 3 vai dar 3 fatorial. Corta, corta. Dividido é 1, né? 20, 120. 120 senhas diferentes apenas de 3 dígitos. Logo, senhas de 3 dígitos são coisas, né, que não tem grande importância com a segurança. Muito bem. E finalmente, vou abrir uma barraquinha para concorrer com o filho da fruta. Certo? Não tem uma assim? Tem, não tem? Ali no centro, o filho da fruta, fechou? Tem, né? Diz que é o alto suco, é o bicho. Filho da fruta. Então vamos lá. Eu quero começar devagar. Né? Eu não posso começar, sei lá, a trazer baba de cupuaçu, sei lá da onde, para fazer um suco de baba de cupuaçu. Não dá. Então eu vou começar com básico. Eu vou dizer assim, ó, meu querido, eu tenho 10 frutas apenas. Dessas 10 frutas, tu pode escolher 2 para misturar no teu suco. Eu quero uma só, não vem, vai no filho da fruta. É 2. Aí então, o que eu pergunto? Quantos sucos diferentes eu vendo? Já que eu uso 10 frutas e o cliente é obrigado a decidir quais 2 ele vai misturar. Não importa se vai ficar uma bosta. Combinação de 10 elementos agrupados 2 em 2. Por que virou uma combinação? Porque eu misturar, né, a banana e o abacaxi e a banana, na nossa fruteira matemática, não muda o sabor. Mesmo que algum chefe, certo, diga o contrário. Vai ficar como a nossa fórmula? Vamos ver. 10 fatorial, 10 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Abro até onde? Isso. Se tu abrir até o 2, vai dar o mesmo resultado no final, entendeu? Só que vai dar uma mão de obra dos infernos. Então vamos fazer. Aliás, né, dos deuses. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Sobre 8 fatorial, 2 fatorial. 8 fatorial sobre 8 fatorial cancela. Olha que delícia que ficou. 90 dividido para 2, 45. 45. Ou é suco para encardir. Né? Se tu botar uma terceira fruta ali, né? Já dá uma melhorada na brincadeira. Então tu vê, né, cara? Tu vai ter que te familiarizar quando aplicar uma, quando aplicar outra. Certo? Mas se tu for pensar, meu querido, se tu for pensar profundamente, não tem grande mistério. Já vou falar a pegadinha clássica também.
Dígitos de 0 a 9. 0 a 9. Quantos números de 3 dígitos eu posso fazer? Quantos números de 3 dígitos eu posso fazer? O problema é que o matemático considera que se tu bota 0 no primeiro, ele não tem 3 dígitos. E ele tem razão, né? Senão, todos os números teriam infinitos dígitos. Porque todo número está entupido de zeros para frente e para trás. Eles estão ali virtualmente dispostos. A gente só não enxerga eles, lembra? Tudo bem para vocês? 1 é 1,0000 e tem infinitos zeros na frente do 1. A gente só não desenha porque a gente pira. Mas eles estão ali, né? Certo? Quando tu precisa deles para pular a vírgula, eles se fazem presentes. Tudo bem para vocês? Então tu vê, o matemático tem razão. O primeiro número não pode ser 0. Aí teria quantas possibilidades para cá? 9 vezes 10 vezes 10. 900. Perdemos os 100 primeiros números que não tem 3 dígitos. Quando tu fez senha, pode, professor, lógico. Senha, tu pode começar com 0 a tua senha, qual é o problema? Agora, se na questão fala quantos números, não se esqueça, o 0 como de tantos dígitos, o 0 como primeiro número elimina aquele dígito, combinado? Tá? Por mais que tu ache filosoficamente questionável isso, eu achava no início, depois é que eu percebi que fazia sentido. Mas, então toma cuidado. E outra, e se fosse sem repetição? Parabéns, 9, já usei uma, certo? 9 de novo, e aí, lógico então que nessas situações não adianta tu te agarrar numa fórmula, olha só que legal. Então não adianta te agarrar na fórmula, quando a questão é mais intrincadinha, números pares, quantos números pares eu posso formar? Olha que filhos da mãe, cara, eles vão começar a fazer assim. Quantos números terminados em 3 ou 5? Então eles vão tentar nos arrombar agora com as perguntinhas. Claro que no começo nós vamos fazer só as questões mais. Anota a tarefa. Viu como passou rápido? Anota a tarefa. Falei demais hoje, né? Essa é a velha? Não me incomodou no início da aula. É um ponto positivo, já. Criaturas das trevas. Anotem aí. Ó, página 9. Tem 3 questões. Página 12, 2 questões. 9, 12. Tu gosta do xiré? Eu posso também. Então vamos de 3 em 3, aí faz a 15 também. E aí tu mata a saudade do xiré. Tá bom, né? 19 número 1, pronto. 9, 12, 15, 19 número 1. Assim a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa que a gente viu. E é pouquinho mesmo, te juro. 9, 12, 15, 19 só número 1. Bem lightzinho, a gente dá uma revisada geral depois. Recomendo, se tu achar que assim, meu Deus, tá muito piração, aí dá uma lida na apostila com calma, porque a apostila ela vai muito mais lento que eu, tá? A apostila ela vai lá, vai te fazendo ter as ideias sozinho, bem devagarzinho. Obrigado pela paciência e pela atenção, até logo mais.